O resultado foi péssimo, mas eu acho que existem muitas outras coisas para serem faladas antes do resultado. A gente pode começar falando da atuação coletiva do Vasco, que talvez tenha sido uma das piores do time sob o comando de Ramon Dias. Um time com zero criatividade e que perdia duelos fáceis como alguns jogos não víamos. Comparar com as atuações que o time fazia sob o comando de Barbieri talvez seja covardia, mas muitas coisas lembraram o início ruim do Vasco no campeonato. No primeiro tempo a gente viu uma bola que circulava quando tínhamos a posse, mas que só ganhava qualidade quando chegava nos pés de Piton. Mas como o Dorival não é bobo, uma marcação forte pela esquerda do nosso ataque anulava todas as jogadas por aquele setor. Então automaticamente sobrava o lado direito, e sem Rossi se tornou um pesadelo. Marlon Gomes tentava alguns lampejos por ali, mas o jovem não tem cacuete de ponta. Todas as vezes que tinha a bola, ele tentava as jogadas pelo meio, e isso era exatamente o que o São Paulo queria, porque a marcação era mais forte por ali. E as costas do Caio Paulista, que é o setor mais frágil da equipe, ficava tranquila, porque o Paulo Henrique não avançava também. Aliás, que problemaço que a gente tem na lateral direita, hein? E parece que ninguém serve. Eu tô tão desesperado a ponto de começar a cogitar o Figueiredo na função, pra você ver como eu já tô ficando maluco. Mas voltando pro coletivo do time, mais uma vez só não saímos com um placar adverso com um gol no final da primeira etapa porque o Léo Jardim nos salvou. O goleiro do Vasco mais uma vez foi o melhor em campo com defesas importantíssimas. No segundo tempo, mexidas eram importantes, mas eu acho um pouco complicado apontarmos que o nosso técnico errou quando a gente olha pro banco que temos. A entrada de Payet era o necessário, mas mais necessário ainda era a saída de Praxedes. Já faz algumas rodadas que o meia não vem fazendo bons jogos e hoje atrapalhou muito mais do que ajudou no meio de campo. Acredito que a entrada de Jair ali poderia dar uma dinâmica pelo meio e uma aproximação muito mais interessante com o francês. Mas claramente chegamos em um momento do jogo que o nosso treinador valorizou muito mais o ponto conquistado e quis ao menos garantir esse, porque ele viu que não arrumaríamos mais nada no jogo de hoje. Não à toa ele entra com Figueiredo para conter o ânimo são paulino no final, ao invés de colocar o Orediano, que poderia ser mais ofensivo. Quando eu digo que o Ramon valorizou o empate, eu acho que não significa que ele jogou para empatar, mas eu acredito que existem partidas em que precisamos ser inteligentes. O Vasco terá 4 jogos no Rio de Janeiro e depois terá 2 confrontos diretos na sequência contra Goiás e Cuiabá. Serão 6 jogos que vão definir o futuro do Cruz Maltina na Série A. Depois da derrota contra o Santos, o time precisava recuperar a cabeça. Se o abalo foi grande para nós, torcida, imagina para os atletas. Quando o Ramon viu que a bola não entraria e que o São Paulo começava a ganhar um gás no jogo ali no final, ele resolveu fechar a casa, porque o tricolor não foi campeão da Copa do Brasil à toa. Eles tinham peças para decidir a partida a qualquer momento. Não conseguimos a vitória hoje, mas também não jogamos bem para merecê-la. Pontuamos e nesse domingo o Santos enfrenta o Palmeiras. Se o Peixe não vencer, nos mantemos fora da zona de rebaixamento antes de uma parada importante para esfriar a cabeça. O próximo jogo será só daqui 11 dias. Precisaremos vencer e lá teremos uma possível volta de Rossi e de Medel. Será no nosso caldeirão e será para buscar a vitória com estratégias mais bem elaboradas, porque teremos peças melhores, principalmente com a cabeça em pé, por não termos pontuado em apenas 2 dos últimos jogos. Poderiam ser 3 se a gente tivesse perdido hoje. Eu tô revoltado, eu tô puto, porque não jogamos nada, mas sabíamos que seria difícil. Temos que continuar acreditando e apoiando. A revolta é válida, mas a única coisa que vai nos manter na Série A é pontuando. A conta dos próximos 5 jogos para fazer 10 pontos contra São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Inter e Goiás. O primeiro fizemos e poderia ter sido nenhum, porque se o pênalti entra, não teríamos buscado esse resultado nem ferrando. Então por isso, mesmo puto da vida, eu tô tentando valorizar esse ponto contra o atual campeão da Copa do Brasil.